Olá, seja bem-vindo a esse canal. Nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouco sobre mim, sobre o canal de modo geral e também conversar um pouco sobre os equívocos mais comuns que as pessoas cometem quando se referem ao ateísmo e aos ateus. Bom, de uns tempos para cá eu tenho me interessado bastante na área da religião, mais especificamente umas questões mais epistemológicas, como a existência de Deus e outras coisas mais nesse nível. Eu não sou uma pessoa formada em filosofia nem em teologia, então eu não tenho base acadêmica para falar sobre essas coisas. Mas, por outro lado, eu acho que nada me impede de vir aqui falar, dar a minha opinião e expor alguns argumentos que eu acho válidos e, por outro lado, mostrar falhas de argumentos que eu não acho válidos. Como alguns de vocês já puderam perceber, eu sou um ateu, mas isso se deu por conta de um processo muito lento e gradual, que talvez eu fale em outro vídeo, mas vamos deixar por aqui por enquanto. Bom, agora falando sobre o canal de modo particular, a minha maior motivação para conteúdo que eu vou trazer para cá é falando sobre argumentação, sobre lógica, sobre falácias, que são ferramentas que a gente acaba usando na nossa argumentação, que enfraquecem ou às vezes até anulam a nossa argumentação. Então, qualquer coisa que possa trazer aprendizado, tanto para você que está assistindo, quanto para mim, porque eu acredito que com o passar dos vídeos eu vá me aprimorando na argumentação, certo? E a religião é só mais um dos tópicos que a gente pode implementar essas ideias. É claro que o conceito de religião vai ser uma parte forte aqui do canal, porque é um tópico que eu me sinto confortável para falar e que eu tenho conhecimento de fato, então vai constituir grande parte dos vídeos aqui. Mas eu não quero que o canal se resuma só a isso, eu pretendo trazer vídeos falando só sobre a argumentação em si, falando sobre falácias. Então, eu não quero definir um rumo para o meu canal por enquanto. Eu prefiro que ele siga o seu curso natural e a gente vê no que dá. Mas, sem mais delongas, vamos logo ao assunto principal desse vídeo. Vamos começar um pouco sobre os equívocos mais comuns que as pessoas cometem quando se referem ao ateísmo e aos ateus. Bom, é bom ressaltar que a maioria desses equívocos que eu vou falar aqui não necessariamente surgem de uma interpretação mal intencionada do ateísmo, muito embora isso realmente aconteça e não seja raro. Na verdade, esses equívocos acontecem pela falta de informação que as pessoas têm sobre quem são os ateus e o que eles acreditam, digamos assim. Isso complica um pouco o diálogo, porque quando você quer falar com alguma pessoa e você não sabe muito bem o que essa pessoa defende, fica difícil você tentar fazer algum ponto para essa pessoa, porque você não conhece exatamente quais são os preceitos ou os pressupostos dela, então a conversa fica muito dificultada. Bom, então para clarificar tudo, por que a gente não começa então com a própria definição do que é um ateu? A etimologia da palavra ateísmo vem do grego, é uma junção do prefixo a, que significa sem, com a palavra theos, que significa Deus ou deuses, divindades no geral. Então, o ateísmo é literalmente sem Deus ou sem deuses. E o ateu é somente aquela pessoa que não acredita em Deus. É só isso. Agora que a gente já sabe o que é um ateu, vamos para o primeiro equívoco que as pessoas cometem sobre nós. Número 1. Ateus acreditam que Deus não existe. Bom, de longe, esse é o erro que as pessoas mais cometem e também é o erro mais propagado que eu vejo por aí. Na verdade, muitas pessoas acreditam que nós, os ateus, negamos a existência de Deus, o que não é verdade. Sim, existe um subgrupo do ateísmo que afirma a não existência de Deus, que nega Deus, mas isso não é necessário para você ser um ateu. Para você ser um ateu, você só precisa não acreditar em Deus, e é só isso. O que muitas pessoas confundem é a crença, ou melhor, a falta de crença, com a descrença. Não é porque eu discordo de algo que eu concordo com a negação desse algo. Colocando em outras palavras, não é porque eu discordo sobre a existência de Deus que eu concordo com a não existência de Deus. Eu posso estar no meio, eu posso não saber exatamente se ele existe ou se ele não existe, certo? E se vocês repararam nessa última frase que eu falei, se a gente pode saber ou não saber que Deus existe, aqui vai o segundo erro sobre o ateísmo, que é como se fosse uma continuação desse primeiro. Número 2. Quem não acredita em Deus, na verdade é agnóstico. Como uma consequência desse primeiro erro de achar que os ateus negam Deus, o que realmente vem a ser o ateísmo, que é a falta de crença em Deus, muitas vezes é atribuída aos agnósticos. Então, vamos clarificar um pouco mais a diferença entre ateísmo e agnosticismo, certo? Bom, eu quero começar dizendo que ateísmo e agnosticismo não são mutuamente exclusivos. Ou seja,
Se você é um, você não pode ser outro e vice-versa. Enquanto o ateísmo está relacionado à crença, ao fato de você acreditar ou não em alguma coisa, o agnosticismo está relacionado ao fato de você saber ou não de alguma coisa. O agnóstico é aquela pessoa que encara a existência de Deus, o sobrenatural, o divino, essas coisas todas, como algo incognoscível, ou seja, algo que a gente não pode conhecer. Em outras palavras, os agnósticos afirmam que nós, seres humanos, não podemos conhecer nada além do natural, dos fenômenos naturais e das nossas próprias experiências. Pense que o ateísmo está para a palavra acreditar, assim como o agnosticismo está para a palavra conhecer. Então, nesse sentido, existem ateus agnósticos e existem religiosos agnósticos também. Pessoas que acreditam em Deus, realmente acreditam em divindades, mas que acreditam ao mesmo tempo que não é possível a gente conhecer a natureza desse Deus, a natureza dessa coisa sobrenatural. Número 3. Ateísmo é uma religião. Bom, muita gente comete esse equívoco porque tem como premissa base o equívoco número 1 que eu já falei aqui. O ateísmo não é uma religião simplesmente porque não é necessária nenhuma crença para você ser um ateu. Na verdade, só é necessária a falta de crença. Então pense desse jeito: se o ateísmo é uma religião, não colecionar selos é um hobby, ou não jogar golfe é um esporte, ou não ser carteiro é uma profissão. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Mas é interessante dizer que existem sim religiões que são ateias. O budismo, por exemplo, não tem nenhum deus, não acredita em nenhum deus, nenhuma divindade, mas sim em leis universais, no karma e outras coisas parecidas. Então eles são ateus porque eles não acreditam em Deus e em nenhuma divindade, mas eles têm toda outra cosmovisão sobre os fenômenos sobrenaturais, coisas transcendentais. Então, o ateísmo em si não é uma religião, mas existem religiões que seguem o requisito do ateísmo, que é não acreditar em Deus. E só como um comentário adicional a esse ponto, essas religiões que são ateias, muitas vezes são desconsideradas quando as pessoas se referem ao ateísmo. As pessoas costumam se referir ao ateísmo às pessoas que não têm religião, ao ceticismo, ao secularismo, mas existe sim religiões ateias e a gente devia considerar como ateu budistas, por exemplo. Bom, para encurtar o vídeo eu coloquei os próximos 3 tópicos em um só, porque apesar deles falarem sobre coisas diferentes, o princípio e a causa do erro são os mesmos. Ateus acreditam que o universo surgiu do nada, ateus acreditam que não há propósito nenhum na existência e ateus são niilistas. Bom, isso é uma coisa que eu escuto muito por aí, inclusive já escutei da minha própria família, na época que eu nem sequer era ateu, na época que eu questionava a existência e algumas coisas da religião. Então, se você já viu algum filme gospel, algum filme religioso, você sabe muito bem do que eu estou falando. Na maioria deles, os ateus são colocados como aquelas pessoas que não apenas negam Deus, o que já é um erro, mas que acreditam que nós viemos do nada, por acaso, e que são totalmente niilistas e não dão a mínima pra nada. Bom, eu não vou dizer que nenhum ateu acredita nessas coisas, porque obviamente isso é uma generalização. Na verdade é um meio muito promíscuo para o niilismo, ou ateísmo, mas o que eu quero dizer aqui é que não se deve colocar no ateísmo coisas que não são dele. O ateísmo é exclusivamente a falta de crença em Deus. Você não é niilista porque você é ateu, você não acredita que a gente veio do nada porque você é ateu, você simplesmente é ateu porque você não acredita em Deus e acabou. Inclusive, falando de filme religioso, aqui vai mais um erro que é perpetuado por esse tipo de filme e que é muito comum por aí, que é o número 7. Ateus se tornaram ateus porque sofreram algum tipo de trauma no passado. Bom, se o número 1 é o mais popular de todos, esse daqui é o que mais me irrita de longe, porque ele simplesmente não tem nenhum fundamento para você sequer levar isso em consideração. Na verdade, isso tudo é um grande apelo à emoção, que é uma das falácias que eu pretendo mostrar mais pra frente. E mesmo não tendo nenhum fundamento e nenhuma base para ser considerado, filmes muito famosos como Deus Não Está Morto, por exemplo, retratam o antagonista como um ateu que nega Deus, que já está errado de novo, mas que não apenas isso, ele só se tornou ateu porque quando ele tinha 12 anos, a mãe dele estava com câncer e ele começou a rezar para Deus para que ela não morresse e ela acabou morrendo, infelizmente. E desde então ele rejeita Deus, ele acha que é impossível que exista um Deus porque ele não atendeu ao pedido dele. Eu não acho que eu preciso falar muito sobre isso para mostrar o absurdo que é, mas eu só queria terminar falando uma coisa. Mesmo que todos os ateus do mundo fossem ateus porque sofreram algum trauma no passado, ou que a mãe morreu, ou sei lá, algum parente, ou
qualquer outro motivo que seja, isso por nenhum motivo descreditaria todo o paradigma do ateísmo. A gente ainda continuaria tendo os mesmos argumentos, a gente continuaria tendo as mesmas explicações, a gente continuaria tentando colocar coisas contra os argumentos religiosos para que a gente possa fornecer uma melhor explicação. Debater questões religiosas, como a existência de Deus, são processos racionais e lógicos, então não cabe botar emoção nesse contexto, porque não faz sentido. E é justamente isso que algumas religiões fazem, é um grande apelo à emoção. Eles pegam medos que o ser humano tem, que são inerentes ao ser humano, e tentam transformar isso em uma explicação para um mundo que pareça convincente, que pareça reconfortante, muitas vezes. Bom, o próximo e último ponto de hoje é um pouco parecido com esse que eu acabei de falar, mas eu decidi separar eles para falar um pouco mais desse último, que eu tenho uma historinha especial com ele, que é o nosso número 8. Ateus são ateus porque nunca tiveram contato de verdade com Deus, ou nunca tiveram contato mesmo. De novo, esse ponto sofre dos mesmos problemas do anterior. Mesmo que todos os ateus do mundo tivessem se tornado ateus porque nunca tiveram contato com ele, ou nunca tiveram contato de verdade com ele, isso não desmereceria nem por um segundo o ateísmo e todas as suas argumentações. Mas o que eu quero mostrar aqui nesse ponto específico, e esse é o motivo pelo qual eu separei do número 7, é que isso simplesmente não é verdade. Muitos ateus foram pessoas religiosas no passado e acabaram, por um motivo ou outro, se distanciando e se dissociando de suas religiões para seguir uma vida de ateísmo ou de secularismo. Por exemplo, uma personalidade famosa do ateísmo, que é o Matt Dillahunty, ele foi durante grande parte de sua vida um religioso fanático até. As pessoas que cometem esse equívoco, as pessoas que apresentam esse tipo de argumento, elas cometem uma falácia chamada de falácia do verdadeiro escocês. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso porque eu quero falar sobre falácias em outro vídeo, mas isso é só mais um ponto que enfraquece essa afirmação. Essas não são as únicas imprecisões que as pessoas cometem quando se referem ao ateísmo e aos ateus. Ateus servem a Satanás, ateus odeiam Deus, ou qualquer outra coisa assim, também existe, e aqui no Brasil especificamente é muito forte. Mas eu escolhi essas 8 porque eu acreditei que elas mereciam mais clarificação e explicação, e também são as mais populares. Eu não vou ficar aqui falando que ateus não odeiam Deus, ou que ateus servem a Satanás, porque a gente nem acredita em Satanás, então eu não vou falar sobre isso aqui. E para concluir, eu quero dizer que eu percebi durante a minha experiência de se tornar ateu que essa palavra tem uma conotação muito negativa aqui no nosso país. Enquanto eu estava estudando sobre ateísmo, a maior parte do conteúdo que eu consumia era de países que falavam inglês, era dos Estados Unidos ou da Inglaterra, porque inglês é a língua que eu sou mais fluente, tirando o português. E eu percebi que lá a palavra atheist e atheism, que são ateu e ateísmo, elas têm uma conotação muito mais leve, mas aqui no Brasil essa palavra ainda é muito pesada, principalmente porque o ramo evangélico da religião aqui no Brasil é muito hostil contra quem não acredita em Deus. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que você tenha gostado, que tenha sido produtivo para você, que você tenha saído daqui com mais informações e mais conhecimento sobre o que é o ateísmo e quem são os ateus. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário qualquer, pode botar aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. E se você quer ver mais vídeos meus falando sobre essas coisas, se inscreva no canal. Até mais!